O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre saiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e que colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 33ª semana do tempo comum. A penúltima do ano litúrgico, cheia de simbolismo. Se eu fosse explicar todos os símbolos, tanto da primeira leitura quanto da segunda leitura, a TV Horizonte ia mandar uma reclamação de umas 5 páginas, porque o tempo não seria o bastante para eu acabar esta homilia. Mas vejam bem, é interessante a introdução que São Lucas faz e a conclusão que São Lucas faz. Esquece por enquanto a parábola. Jesus estava perto de Jerusalém e Jesus continuava subindo para Jerusalém. Começa o evangelho assim, termina o evangelho assim. Jerusalém é o lugar da manifestação, o lugar onde acontece a verdadeira epifania, onde Deus se mostra e se mostra na cruz. Jerusalém é, portanto, um lugar teológico no Evangelho de Lucas. Quando eu digo isso, ao contrário do que alguns pensam, não é que São Lucas inventou a história. Não, ele aproveitou a história para dizer de algo muito maior do que a história. Jesus de fato entrou em Jerusalém, a cidade. Mas aqui, São Lucas já linka Jerusalém com esta visão que o Apocalipse nos mostra. A Jerusalém como uma prefiguração do trono de Deus.
E o trono de Cristo é a cruz. O trono do Cristo Rei, como nós vamos ouvir domingo, é a sua cruz. Bom, vamos no Apocalipse. Esta visão extremamente epifânica, né? O que é epifania? Manifestação da glória de Deus, uma visão gloriosa. Por isso que é tão esquisita. Porque a linguagem humana não consegue traduzir aquilo que é da glória de Deus. Aí a gente tem que ir às apalpadelas, né? A partir da nossa referência humana. Então, se a gente for olhar assim, sou um trem esquisitíssimo, porque imagina, o cordeirinho tinha 7 olhos e 7 chifres, né? 7 olhos para dizer assim, ele vê tudo. E 7 chifres, o chifre, desculpa a piadinha, né? Hoje perdeu o sentido falar que alguém tenha chifre, mas na tradição bíblica o chifre é sinal de glória e de poder, é sinal de majestade. Então 7 chifres significa que ele era coroado de glória e de poder. Esse é o Cordeiro que está no trono, Jesus, que tudo vê e que é coroado de glória, esplendor e majestade. E diante do trono tem um outro animal, né? Pena que nós não estamos na ermida, mas como você nos acompanha fielmente, vai lembrar disso. Ao lado do altar nós temos 4 animais, 4 figuras. Vem justamente desta visão que nos é dado aqui. Na frente do trono, o trono para nós é o altar, é esta mesa. Porque aqui está o Cordeiro. Por isso que o altar é ornado com 7 velas, né? Porque, vejam, do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Quando o arcebispo preside a missa solene, são 7 velas no altar. Porque diante do trono estavam 7 candelabros. E do meio do trono estava o Cordeiro e ao redor dele 4 seres vivos. Um parecia um leão, o outro tinha um rosto de homem, o outro parecia um touro, o quarto parecia uma águia em pleno voo. E estes 4 seres vivos ao redor do trono só diziam uma coisa: Santo, 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 Senhor, Deus do universo. O que é estes 4 seres vivos? São os 4 evangelhos. A tradição da igreja vê estes seres vivos como cada um dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. A começar, se o padre não falha a memória, né? O leão é Marcos. O evangelho começa falando da voz que clama no deserto. O touro, Lucas, porque fala do ritual que é feito no templo. O início do evangelho de Lucas é o ritual do sacrifício de um touro que Zacarias faz diante do Santo dos Santos. O homem é Mateus, que começa o seu evangelho com a humanidade de Jesus. E a águia, João, o evangelho de João, porque é a teologia mais alta, que vê do alto. Aí está os 4 evangelhos dando testemunho do reinado. E o que consiste este reinado de Jesus? Primeira coisa é aceitar que ele reine sobre nós. Não é sem sentido que Jesus conta esta parábola às vésperas de tomar posse do seu reino definitivo. Que ele abre, que ele escancara na cruz. Porque até hoje nós não queremos que Jesus reine. Nós queremos que os nossos desejos reinem, que a nossa vontade reine, que nós reinemos, mas não Jesus. E aí, quando nós vamos tomar posse desse reinado definitivo? Ora, quando ele nos chamar, quando ele vier. É um pouco o resumo do seminário que nós ouvimos há poucos dias atrás, no sábado. Porque este Jesus que entra em Jerusalém, ele entra em Jerusalém não sem propósito. Ele entra para ser coroado. Tem até a música do Valmir Alencar, né? Adorado ele vem, coroado ele vem.
A ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador conosco está. E ele é coroado não quando ele está montado no jumentinho, mas é quando ele está com a sua coroa de espinhos. Porque ali ele mostra o seu reino. O seu reino não é um poderio político. O seu reino é a acolhida plena da vontade do Pai. Agora vejam, todos nós recebemos dele graças sobre graças. Todos, sem distinção. E não somos, como eu vou dizer? Não somos prejudicados. Os talentos que cada um recebe na justa medida. Os meus talentos são distintos dos da Carla, que são distintos da Luzia, que são distintos do Felipe, mas nenhum de nós pode dizer que nós temos mais ou menos talento. Porque Deus deu a todos, com largueza da sua graça. Agora Jesus conta-nos uma coisa. Tomar posse do reino dele é fazer com que aquilo que ele nos deu frutifique em nós e através de nós. E o grande talento que ele nos concedeu, o grande dom que ele nos deu, é o dom da nossa vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, o cristão não vive de qualquer maneira, pelo contrário. O cristão vive fazendo um grande investimento. Vou usar desta linguagem, e longe de mim querer parecer calvinista, para falar da questão de Calvino, né? Que relaciona essa parábola do Evangelho com uma teologia da prosperidade, onde Deus abençoa mais a quem trabalha mais ou a quem lucra financeiramente mais. Não, longe disso, não é isso. A bênção de Deus é a mesma para todos. Todos eles receberam 100 moedas de prata. Todos nós recebemos a vida. Agora, meus irmãos e irmãs, o que nós fazemos com o que nós recebemos de Deus? O que eu faço com a minha vida? O que eu faço com os dons, com as virtudes, com o ensino, com as oportunidades que o Senhor me concedeu? Só depende de mim. Eu não posso exigir da Carla ou da Bárbara que elas usem os dons que me foram dados. Esses dons são meus e estão a serviço de Deus. Vislumbrar o reino de Jesus é entender que eu não estou aqui nesta vida simplesmente para enterrar na areia, para juntar num lencinho e ficar guardado para mim, com medo de perder aquilo que Ele me deu. Em outra passagem ele diz: quem perde a sua vida vai encontrá-la, mas quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la. Quantos de nós estamos perdendo a vida porque queremos reter tudo? Não queremos perder o mundo, não queremos perder os prazeres, queremos aproveitar tudo ao máximo nessa consciência: eu não posso perder, porque a vida é breve, então eu tenho que curtir o máximo, eu tenho que aproveitar o máximo, porque senão eu vou perder, não vou ter outra oportunidade. Quem assim pensa, está pegando um lencinho e guardando as moedinhas para si. Mas aquele que é ousado, que tem a coragem de colocar as moedas que tem na mão de outros, aí faz render. O que esta parábola nos ensina? Nós não precisamos ter medo, meus irmãos e irmãs, de perder as moedas. Primeiro, porque elas não são nossas. Em segundo lugar, elas, quanto mais eu oferto, mais elas voltam para mim. A ira do patrão não foi do empregado ter devolvido a mesma quantidade, foi do empregado não ter usado a oportunidade. Talvez se o empregado tivesse dito ao patrão: olha, está aqui apenas 80 moedas, porque eu investi a 100 na esperança de lucrar mais para ti, mas eu acabei sendo fraudado, os juros não rendeu lá no banco, houve uma queda na bolsa de valores, vamos dizer assim, e o senhor chegou e o retorno não veio, mas ela estava investida. É muito diferente do que ele fez, né? Eu não fiz nada com o dinheiro que você deu.
toma de volta. O que você vai ofertar para Deus quando Ele te chamar para prestar contas da sua vida? O que eu vou devolver para Deus? Quando Ele começar a me dizer assim, Felipe, vamos por parte. Me devolve agora os estudos que você fez, me devolve agora a sua vida no seminário, me devolve o sacerdócio que foi concedido. O que você fez com isso tudo? Vai que é hoje, né? Então o tempo seria, nesses 28 anos que eu te dei esses talentos, o que você conquistou para mim? Aqui está o grande segredo para tomar posse do reinado de Jesus. Nós não lucramos para nós mesmos, nós lucramos para Ele. O que a gente conquista, se é para nós, vamos perder. Mas se a gente conquista para Ele, nós ganhamos o céu. O que nós conquistamos já para Deus? Talvez já conquistamos para Deus algumas coisas, mas podemos ganhar muito mais. Já conquistamos uma vida de oração que nos una a Ele. Já ajudamos outras pessoas a encontrar-se com Ele. Já fizemos obras de caridade que mostrem Ele, não a nossa verdade, né? Não a nossa bondade, mas nós podemos render mais. Nós podemos fazer mais, porque nunca é o bastante quando é feito com amor. É por isso que Jesus pede para que nós entremos sobre o seu reinado. Porque quando a gente entra sob a governança de Deus, quando a gente está sob a sua mão, a gente entende muito bem o valor que é a nossa vida. Por isso não desperdiçamos ela. A gente entende que a nossa vida não é por acaso. Por pior que tenha sido a nossa história, por mais que os nossos pais nem sequer tivessem a coragem de querer nos dar a vida, porque acontece isso sim, nós recebemos essa vida não do pai e da mãe, não de uma instituição, não de um contexto social, nós recebemos essa vida como um dom de Deus. E Ele espera apenas uma coisa, que eu conquiste algo mais para Ele. E aquilo que Ele mais espera que dê frutos, é este grande dom que Ele colocou na nossa alma, que é o dom do amor. Quanto mais eu amo, mais amor tem em mim. Me recordo de Santa Teresa d'Ávila. Teresa de Ávila viveu 30 anos até ela fazer uma experiência profunda com o amor. Ela viu um rapazinho, né, que na cabeça dela era uma criança. Um anjo grande, porque era um arcanjo, né, que Santa Teresa define. Na verdade, um anjo com A maiúsculo. Não dá tempo do padre fazer angiologia, mas arcanjo, anjo, querubins. É esta hierarquia de onde eles estão. Com uma flechazinha pequena na mão. E cada vez que aquele anjo jogava essa flecha no coração de Teresa, mais amor ela sentia. E quanto mais amor ela sentia, mais ela queria que a flecha do anjo perfurasse novamente o seu coração. O que é isso que aconteceu com Santa Teresa? Ela fez a experiência com Deus. Os dardos do amor de Deus dilataram o coração de Teresa d'Ávila. E quanto mais amor de Deus ela recebia, mais amor ela transbordava e mais amor ela queria. É esta a experiência de estar sob o reinado de Jesus. Quanto mais amor, quanto mais dom, e o dom que nós recebemos é justamente Ele. Ele é o grande talento que nós recebemos. Quanto mais dele nós recebemos, mais dele nós somos capazes de gerar no mundo. Basta apenas uma coisa: ter a coragem de investir o nosso tempo, a nossa vontade, para que a vontade dele prevaleça em nós e através de nós. Que o Senhor reine nos nossos corações, reine na nossa vida, para que possamos dar frutos, não por interesse, nem por medo da condenação, mas frutos no amor, porque não há nada melhor do que poder ofertar a Deus aquilo que de graça recebemos e que para Ele nós ofertamos. Não há nada melhor que dar a própria vida para aquele que é a verdadeira vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor as nossas preces.